Sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Brazilian Expat Podcast. Meu nome é Vinícius, eu sou o host desse podcast e também idealizador e fundador do War International Career, programa que já auxiliou mais de 140 brasileiros a se expatriarem, deixarem o Brasil nas suas próprias profissões. Nesse episódio, eu estou trazendo a história do Douglas. O Douglas foi aluno do nosso programa de mentoria e passou por uma jornada transformadora, saindo de Indaiatuba, trabalhando por diversos anos na Toyota, para se expatriar em uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, baseado em Berlim. Eu vou deixar você com a história do podcast. Tenho certeza que a história do Douglas vai inspirar todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir. E também estou passando aqui para relembrar a todos que tenham interesse na expatriação, que agora, no dia 20 de setembro, eu vou realizar um treinamento chamado Brazilian Expat Offsite. Um dia inteiro comigo, para que você entenda qual é a metodologia que todos os meus alunos utilizaram para chegar na expatriação, e a gente vai falar sobre visto de trabalho, currículos, cover letter, e o investimento é extremamente baixo para o que você vai ter aí entregue durante um dia, de um profissional para o próximo. Espero que você aproveite bastante o podcast e te vejo no nosso Brazilian Expat Offsite no dia 20 de setembro. You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos à continuação da segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Estou aqui com Douglas Cerqueira, que foi aluno do programa de mentoria War, que ele vai contar um pouquinho aí da história de expatriação dele. Ele está em Berlim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, primeiramente, estou muito feliz que a gente está retornando aqui. Eu vou explicar o porquê que a gente permaneceu aí quase um ano, ou mais, né? Foi um ano inteiro, cara? Foi um ano inteiro? Um ano. Meu Deus. Certinho. Um ano inteiro sem produzir novos episódios. Tem uma razão por isso, uma razão muito boa. Mas a intenção aqui é continuar, dar continuidade a histórias de sucesso, de expatriação, de brasileiros que não estavam aí, não tinham passaporte europeu, que não fizeram faculdade fora e que mesmo assim conseguiram se expatriar. E uma dessas histórias é a história do Douglas. Eu tenho certeza que todo mundo vai se inspirar nesse podcast de hoje. Douglas, se apresenta para a galera. Boa tarde, né? Boa tarde. Sempre sonhei falar isso. Boa tarde, Alemanha. Bom dia, Brasil. Pessoal, meu nome é Douglas, tenho 38 anos, sou engenheiro de qualidade. Atualmente estou morando aqui na Alemanha, em Berlim, trabalhando aqui na minha área, graças a Deus. Cara, a gente tem, então, basicamente a mesma idade. Você é de 87 ou 88? 87, 38 anos. E que mês? Em abril, 17 de abril. Ariano, bravo. Cara, somos separados por um mês. Um mês. Eu sou 15 de maio, 1987. Somos Caramba. separados exatamente por um mês, cara. Mas, e essa é uma das perguntas, né, que muita gente tem também em relação à idade, qual que é a melhor idade para a gente começar o nosso planejamento. Mas assim, vamos fazer o reverse engineer de tudo isso, porque a minha intenção aqui sempre foi contar histórias para que todo mundo primeiro se identifique, né? Pô, será que a história do Douglas é uma história alinhada à minha história? Então, Douglas, fala para a galera a sua área, né? A sua área de atuação e onde você chegou hoje. Tá, eu sempre atuei na área de engenharia, né? Desde lá atrás, muitos anos atrás. Eu estou há 23 anos dentro da indústria automotiva. Parece... Nossa, é inacreditável. Eu falo pro pessoal aqui, cara, isso não existe mais em lugar nenhum do mundo. É uma grande conquista aí nossa. Tem vários motivos, mas vamos lá. 23 anos sempre atuando na área de automotiva, atuando como técnico em processo, depois engenheiro de processo, produção e agora também na área de engenharia de qualidade. Então, esse é meu campo aí, meu sonho automotivo aqui, meus carrinhos, né? Pô, animal. E você está onde hoje? Hoje eu trabalho para a maior empresa, né, de carros elétricos do mundo, aqui em Berlim, Alemanha. Não precisamos falar nomes, mas você trabalha para a maior empresa de carros elétricos do mundo em Berlim, Alemanha. Isso. E você imaginou que isso um dia ia acontecer? Cara, não, a gente sempre sonha, né? Sempre vários steps, né? Cada vez um pouquinho mais alto,
mas, cara, não estavam nos meus sonhos, né? Assim, tão alto, né? Tão bom, assim, um lugar tão especial. Mas Deus sempre dá mais do que a gente pede, e sempre. Quero saber, cara, quero saber de onde começou essa história, porque assim, se você pega a profissão, né? Vamos falar sobre o ramo automobilístico. Se a gente pegar a profissão, e eu sempre tento quebrar um pouquinho para entender o nível de internacionalização que cada profissão tem. Então, assim, se você pegar um advogado no Brasil que trabalha com a lei brasileira, qual que é o nível de internacionalização dessa profissão? Zero. Baixo. Entendeu? Para a pessoa conseguir pegar todas as habilidades que essa pessoa tem para trazer essas habilidades para fora, cara, é complexo. Quando você começou na sua área, você já tinha visto que existia essa possibilidade de você trabalhar fora do Brasil? Ou foi algo que só lá na frente você falou, pô, eu preciso desse skill, eu preciso dessa habilidade? Conta um pouquinho como se você estivesse conversando com um cara que tem a sua função e que, pô, tem esse sonho, mas não sabe por onde começar. Exatamente. Cara, graças a Deus, né, desde a minha primeira empresa, a gente, assim, às vezes a gente vai trabalhando, a gente não consegue fazer um overview da nossa carreira, da nossa história, e durante a entrevista internacional aqui, quando eu pude expor as empresas que eu trabalhei dentro do Brasil, eu comecei a falar um pouquinho de cada uma. Cara, eu sempre trabalhei para empresas gigantescas, conhecidas mundialmente, e desde a primeira, né, que foi uma empresa, por acaso do destino, foi uma empresa alemã, gigantesca, centrífuga metalúrgica, e produz componentes automotivos para tudo que você possa imaginar que tenha motores a combustão aí no planeta. E então, desde o meu primeiro contato com essa empresa alemã, lá quando eu tinha 14 anos, fazia Senai, lá em Campo Limpo Paulista, nasceu uma sementinha. Cara, eu tinha contato, eu passei, graças a Deus, nessa minha trajetória, eu passei por várias nacionalidades. Falando um pouco dessa alemã, eu tinha contato. A gente via sempre os gringos chegando, documentação em alemão, os desenhos, isso e aquilo. Então, aquilo já começou, mesmo pequenininho, começou já a me chamar a atenção. Por que esse pessoal está vindo para o meu país? Por que esse pessoal... como que a gente consegue acessar? Então, desde o meu primeiro contato ali, eu sempre... Mas nunca sonhei, eu nunca busquei assim, mais informações de como ir para o país deles, mas eu gostaria de entender por que eles estavam aqui no meu país, entendeu? O que eles estavam fazendo. Por quê, cara? Cara, assim, queria chegar um pouco mais longe, eu sou um pouco curioso, entendeu? Então, sempre eu via aquilo, eu achava interessante, porque a gente via nas notícias na televisão, cara, a vida lá fora do Brasil, como que era, e eu sempre quis ter esse contato com as pessoas para tentar entender um pouco mais de cultura, para tentar entender mais como que era a vida fora da nossa realidade, na nossa bolha ali brasileira. Desde pequeno. Eu não sei como explicar isso, cara, não sei. Não, mas tem explicação que a gente não consegue, não é racional, né? Eu te fiz essa pergunta já sabendo a resposta. Eu acho que também para mim, quando eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, eu lembro que eu trabalhei para a primeira empresa que eu trabalhei foi a EDS, Electronic Data Systems. E naquela época, essa foi a primeira empresa de terceirização de serviços de tecnologia, que ao invés de pegar esses países como a Índia para transferir esses serviços, eles pegaram o Brasil. Então, é uma parada muito nova para a gente. Pô, tinha gringo o tempo inteiro, americano o tempo inteiro no trabalho. E para mim, o fato de eu já estar trabalhando, eu tinha 18 anos na época, né? Quando você falou, pô, eu tenho mais de 20 anos de experiência, eu também. Uhum. E só de eu ver e ter a oportunidade de falar inglês no ambiente de trabalho, aquilo para mim já me satisfazia, velho. Aquilo para mim já me satisfazia. Eu lembro o primeiro gringo que eu trabalhei, um cara que chamava Steve Deisman, que é um cara do Canadá. Eu falei, pô, eu tô tendo a experiência de trabalhar com esse cara todos os dias, eu tô tendo a experiência de fazer uma reunião com ele, eu tô tendo a experiência de, pô, argumentar com o cara. Para mim, naquela época, moleque que eu era lá, graças a Deus, com 38 anos também, né? Graças a Deus, os cabelos brancos não chegaram ainda. Graças a Deus, né? E então, assim, quando eu olho para trás, essa parada de não, pô, você tinha que ter o sonho de sair do Brasil. Que sonho, irmão? Que sonho de sair do Brasil? A gente conhecia quem que saía do Brasil quando a gente tinha 20 anos. Diplomata. Uhum. Diplomata. Quem trabalhava fora do Brasil era diplomata. Não tinha essa parada de, não, é realmente possível você conseguir um visto e sair do Brasil. Então, assim,
para a nossa geração, da galera que está chegando nos 40, isso era uma... Assim, eu saí do Brasil com 26 anos, foi quase com... Alguém pisou na lua. Foi muito difícil. Mas essa nova onda que está chegando, e graças a Deus chegou, né? Essa onda da gente poder almejar sair do Brasil, porque a gente já tem a experiência aí, porque tem muita empresa no Brasil que já pode nos dar essa experiência, e que o caminho não é só o caminho de você sair e fazer uma faculdade fora, não é o caminho só de você sair e ir para Harvard, que é o que vai te permitir trilhar uma rota internacional. Isso é uma parada muito recente. Sim. Muito recente. Então, assim, voltando para minha pergunta, eu sabia que você não almejava sair do Brasil quando você escolheu a sua profissão ou quando você estava trabalhando para grandes empresas. Mas fala para mim qual que foi o shift, qual que foi o gatilho que virou na sua cabeça que você falou, não, segura aí. Tá. Pode ter jeito. Exatamente. Pode ter jeito. Foi assim, comecei muito cedo, mas essa vontade de ir para fora foi gradativa ao longo de outras empresas, né? Passei por outras nacionalidades, outras empresas multinacionais também, e sempre recebia visita, sempre estava ali junto com os engenheiros de fora, trabalhando, mesmo sendo estagiário, mesmo, né, sendo técnico, depois engenheiro, mas sempre tinha aquele contato e sempre tinha aquela curiosidade, pô, mas como que é? Mas tem o idioma, mas é difícil, mas não é difícil, mas, cara, né, sempre tinha aquela curiosidade, mas na prática... Ele vinha aqui para fazer as mesmas coisas que a gente fazia. Eles vinham para cá e muitas vezes a gente ensinava coisas para ele, né? O jeitinho nosso brasileiro, algumas inovações, algumas coisas. E aí eu comecei a parar e falei, cara, será que é tão difícil assim? Será que... né? Mas ainda não tive esse contato internacional, mas sempre sonhei trabalhando e buscando. Em 2016, eu decidi... Eu acabei entrando na Toyota, né? A Toyota era uma vaga temporária, e para substituir uma engenheira que estava de licença maternidade, e aí entra nossas coincidências da vida. Eu, cara, Toyota, meu sonho, 6 meses, ok, dá tempo, é o suficiente para mostrar meu trabalho. Cara, fui, trabalhei, ralei, já nessa área de pintura, né, na parte de engenharia. No final, infelizmente, começou uma crise, Brasil, todo ano tem, e não tinha vaga, não tinha nada, cara, não tinha perspectiva, não tinha nada. E aí eu falei, cara, agora é a hora, né? Vamos tentar fazer um intercâmbio. Eu precisava melhorar meu inglês. Dentro desses 6 meses, eu tive muito contato com o japonês, muita apresentação, muita coisa. Então, isso me motivou muito, mas eu via que eu ainda tinha um gap que daria para melhorar, principalmente nessa questão do inglês. E aí eu decidi fazer um intercâmbio na Irlanda, né? Apesar do meu ex-gerente, ele falar, seu inglês é bom, cara, fica aqui, na hora que aparecer alguma coisa, né? Vamos lá. Mas eu fui teimoso e falei, não, é melhor eu ficar, né, estudando em outro país, me aprimorando, do que eu ficar aqui numa crise que não sei quando que vai terminar. Fui, paguei tudo à vista, fiz despedida, o pessoal chorou, todo mundo... Foi a minha primeira sensação ali de expatriação, né? Mesmo que seja para estudar. Isso com quantos anos? Cara, foi em 2016, cara, 9 anos atrás, 29 anos. Ou seja, com cara quase 30 anos... Você falou, olha, o inglês não está lá aquelas coisas, pode ser que esteja bom, mas se eu quiser me preparar para algo maior, eu preciso deixar esse inglês no nível. Exatamente. Então paguei, eu ia estudar 6 meses, trabalhei com permissão de trabalho 6 meses. Nessa 6 meses de permissão de trabalho já surgiu algo, falei, cara, consigo fazer network, tenho bastante experiência, então vamos estudar nesses 6 meses, depois aquele network, talvez eu nem volte. Esse era meu plano. Mas Deus tem planos maiores e melhores para a gente sempre. Fechei tudo. Exatamente 10 dias antes de embarcar, né, recebi um telefonema do pessoal lá da empresa que a engenheira ela voltou, pediu a conta e foi embora. E minha vaga estava aberta. Olha só. Estava aberta de novo. Cara, então foi assim, foi um turbilhão de emoções, porque eu saí de uma empresa que eu amava, eu decidi ir para um outro país, largar tudo e ficar 1 ano, né, que também não é fácil. E da noite para o dia, tudo isso, né, tive que mudar de novo, porque a vaga abriu, não tinha nada certo, não tinha nada... Mas eu tinha a possibilidade de voltar para uma empresa que eu sempre tive muito orgulho e... Cara, isso em quanto tempo, Douglas? Em quanto tempo que você estava na Irlanda que você
Não cheguei aí. 10 dias antes de ir. Tava tudo pago, todo mundo despedido, a mala pronta. Eu tive que tomar essa decisão, né? O pessoal ligando, Douglas, e aí, aquela viagem? O gerente me ligou, falou, aquela viagem que eu falei para você não fazer. Eu falei, então, tá paga, embarco daqui 10 dias. Meu Deus do céu. Cara, foi assim, aí, pô, tá aí agora, não tem nada certo, não sei o que. Eu falei, cara, não tenho dúvida. A oportunidade tá aí, cara. Eu vou cancelar tudo, eu vou sentar no sofá de casa e vou te esperar. Eu vou esperar. Se deu certo, ok. Se não deu certo, eu compro tudo de novo. Vou. Fiquei 2 meses sentado no sofá de casa, esperando. Graças a Deus, né, com muito esforço de todo mundo, voltei. Fiquei mais 10 anos e meio lá. Na Toyota. Mas, né? Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas para depois. Eu tenho algumas perguntas. Sim, fica à vontade. Não. Para depois eu vou fazer essas perguntas porque eu acho interessante a gente concluir esse processo. Então, assim, você acabou permanecendo na Toyota, não foi fazer esse intercâmbio, e então, ao invés de você pegar uma experiência do intercâmbio, você pegou uma experiência de trabalhar numa empresa multinacional. De estar exposto a estrangeiros numa empresa multinacional. E fala um pouco sobre isso também, cara. Para você tinha essa exposição, você estava fazendo apresentação para estrangeiro, você estava, vamos lá, eu chamo isso de expat capital, né? Que é a currency de todo profissional internacional, não é grana. Não é que a gente não precisa de grana, precisa. Mas a currency, para a gente saber que a gente está evoluindo, pô, você está falando inglês no trabalho? Currency. Você está apresentando para a pessoa? Inglês, currency. Né? Porque ao invés de você estar evoluindo no seu trabalho, muita gente está priorizando só grana, e aí tem um emprego que só fala português, que só trabalha com cliente doméstico, e que pensa que por causa desse emprego é grana que vai permitir com que essa pessoa vá para fora. E não é. Né? É em você continuar progredindo no seu expat capital. E você teve essa oportunidade na Toyota? Sim, e eu falo para você, cara, no primeiro momento eu até pensei, falei, cara, eu tô deixando o meu sonho de lado para voltar a trabalhar no Brasil, né? Não sei qual seria meu futuro, mas hoje eu tenho essa visão, cara. Só o intercâmbio não seria o suficiente. A experiência que eu tive em 10 anos de Toyota, né, falando inglês, apresentando, passando perrengue, aprendendo, resolvendo, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, muita gente erra em falar, cara, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou falar muito bem o inglês, mas você não tem um conteúdo para quando você for para a vitrine internacional, você ter conteúdo para você vender o seu peixe. Então, parece hoje... tão simples, Douglas, mas essa é uma mensagem que tem que ecoar o que você acabou de falar agora. Exatamente. Ela tem que ecoar, porque... E normalmente as pessoas elas querem uma rota que vá levá-las ao tão sonhado emprego internacional. E essa rota que todo mundo fala, não, faz um intercâmbio fora, que aí você vai conseguir um visto lá fora. Faz uma pós-graduação, que a pós-graduação vai fazer... Não, cara. Quando você tem a oportunidade de já trabalhar em uma empresa internacional reconhecida do Brasil, quando você tem a oportunidade de já falar inglês no seu emprego no Brasil, esse emprego é a sua porta, que vai ser o túnel, né, para a sua expatriação. Não é o intercâmbio ou a pós-graduação. E isso é muito importante que as pessoas entendam. Sim. Muito importante. Exatamente. Me conta aí, depois que você passou esse tempo, você aumentou o seu expat capital, né? Você se tornou um cara mais rico em experiências internacionais para possivelmente um dia se tornar um expat. Mas me fala uma coisa, velho. Você aplicava para vaga? Fora? Cara, não, porque assim, estar na Toyota, acho que dentro da automotiva brasileira ali, acho que eu estava no topo, né? Muita gente sonha, muita gente... E era um ambiente extremamente... muito agradável, aprendia muito, cara. Então, eu estava no auge, onde eu sonhei estar lá atrás, quando eu entrei na ThyssenKrupp, eu era um aprendiz do Senai. Então, sim, graças a Deus, eu consegui chegar nisso. Só que o que virou a chavinha? Lembra daquele intercâmbio que eu tinha pago e etc e tal? Um ano depois, passou muito rápido, eu tive que tirar férias. Eu lembrei que o curso eu não tinha cancelado. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu liguei na agência de intercâmbio, falei, cara, o que dá para fazer? Eu não tenho mais um ano, mas eu tenho um mês de férias. O cara me colocou na melhor universidade de Dublin, na Irlanda, casa de família, me deu uma viagem para a Irlanda do Norte e fui. Cara,
foi, assim, algo muito melhor do que se eu tivesse ido, né, lá atrás, porque eu estava em outras condições. Eu consegui estudar num lugar que, assim, da onde eu vim, cara, da onde eu vim, da periferia de São Paulo, eu nunca imaginei pisar. Então, aquilo dali virou uma chavinha aqui dentro, que, tipo assim, cara, olha onde você tá, cara. Olha onde você tá. Tudo bem, eu paguei para estar ali, né? Mas da onde eu vim e com todo o meu esforço, eu estava estudando na melhor universidade de Dublin, na Irlanda, do outro lado do oceano, que eu sempre sonhei em conhecer. Sim. Eu visitei todas, né, os pontos turísticos, as cidadezinhas da Irlanda. Eu veio para Londres, eu fui para Paris, eu fui para Espanha. Cara, assim, ó, muito rápido, muito fácil. Final de semana, continuando estudando. Então, aquilo dali, né, um ano depois de eu ter tomado a decisão um pouco mais difícil da minha vida, de ter deixado esse sonho de lado, essa facilidade, essa boa vida de lado, e voltar para trabalhar duro dentro da maior montadora do Brasil, um ano depois eu consegui sentir esse gostinho, né? Esse gostinho de tipo, porra, É assim que a vida pode ser fora. pode ser. Então eu tive uma pitada, eu tive 28 dias vivendo, convivendo, conhecendo novas culturas, viajando, e ali virou a chavinha, cara. Ali eu falei, cara, eu vou me preparar para que, né, assim que eu puder, eu quero essa vida para mim. Ali foi provando, mas de uma maneira diferente, não viajando no final de semana, indo para Disney, etc e tal, nada contra, mas me preparando. Viver. Vivendo, convivendo com nativos, estudando, tendo contato ali com... É importante esse contato também, é muito importante. Isso que virou E aí? a chave. Voltou para casa? Aí volta para casa, aí você volta para aquele choque de realidade, né? Você fala, puta, velho. Eu amo o Brasil, cara. Mesmo estando hoje aqui, cara, não tem cultura, não tem clima, não tem paisagens, não tem... Isso que eu tô viajando bastante aqui, cara. Não tem igual, cara. Não tem igual. Eu amo o nosso Brasil, eu tenho muito orgulho e, cara, é espetacular. Mas eu voltei para as dificuldades que todo brasileiro tem. E isso continuou me incomodando, né? Apesar de que trabalhar, continuou me incomodando. Graças a Deus, a vida teve alguns caminhos diferentes, né? Trabalhando, eu acabei me casando, né? Então, as prioridades mudaram completamente. Então, eu foquei na minha carreira Brasil, eu continuei ali no lugar que eu gostava, fazendo aquilo que eu amo, mas aquele sonho de tipo de viver se tornou um pouco mais difícil, né? Porque agora eu tinha uma família e eu teria que estar bem mais preparado, ou ter um pouco mais de recursos, né, para conseguir sair do Brasil e levar não só, né, não ir sozinho, mas levar toda a família. Então eu deixei um pouco de lado, né, esse sonho e continuei vivendo e trabalhando e me aperfeiçoando sempre ali, né? Então esse foi o ponto. Que virou novamente a chavinha. Depois da nossa... Eu casei, eu vim de lua de mel, 2 meses antes de estourar a pandemia. Eu voltei para a Europa, né, com a minha ex-esposa. A gente fez, cara, viajamos, conhecemos tudo, muito lindo, maravilhoso. Também despertou esse sonho nela, né, de vir para cá. Então isso foi bom, porque a gente estava alinhado e a partir dali a gente ia começar juntos a trilhar um caminho para tentar vir para cá. Mas, né, o mundo virou de cabeça para baixo, pandemia, e etc. No final de 2022, mais ou menos, a gente resolveu se separar. E aí eu reativei o modo, né, vou buscar meu sonho. E eu estava até olhando agora, cara, eu estava olhando os stories ali, eu gosto bastante de postar para ter essas memórias ali. Sim. Nesse mesmo mês, em 2022, eu virei a chavinha e falei, cara, eu vou me preparar para ir para fora. Eu listei todos os gaps que eu tinha, né? Um deles, que talvez não faça tanto sentido, mas na época eu não tinha esse direcionamento que eu tive com você, etc e tal. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer meu MBA porque minha faculdade não era reconhecida, que ninguém no planeta, ninguém enxergar isso, e etc. Eu investi. Mesmo querendo vir para cá e viajar, eu investi, né, uma grana alta ali, fazendo um MBA em gestão industrial, né,
uma empresa muito boa, uma escola muito boa aí no Brasil. E ali eu achei que eu já estaria um pouquinho mais preparado, digamos assim, né? Talvez teria uma visibilidade um pouco melhor. Isso sem preparo, isso sem nada. E aí continuei estudando, falei, agora eu vou começar a aplicar, né? Eu apliquei no final de 2022, uma empresa aqui, na primeira aplicação que eu fiz, para testar, a minha primeira entrevista internacional foi para a Volvo, aqui na Suécia. Foi um choque, assim, que eu falei, cara, opa! Não é né? tão fácil assim, pô. Não é tão fácil. Assim. Primeiro de qualidade de pintura, né? Sim. Uma área que eu domino. E eu falei, cara, e agora? Né? Então, eu tive a minha primeira experiência, que é a gerente global de qualidade, uma francesa, uma entrevista em inglês de 1 hora, foi bem tranquila, foi muito boa. E eu tive uma segunda entrevista também com um especialista de pintura global, um indiano, um cara top. E ali eu falei, cara, tá difícil. Dá, cara. Aquilo dali me animou e me motivou muito bem. Mas, de novo, né, aqueles pontinhos que a gente só entende algum tempo depois, acabou não dando certo, né? Mas foi por um bom, e eu acho o motivo mais bonito, assim, o melhor motivo da minha vida. Um mês depois, minha mãe teve um AVC dentro do meu carro. Puta merda. E eu acabei entendendo por que não era hora. Não era hora. Eu tinha uma missão maior. Arrepiou, não. Desculpa aí. Eu Estamos tinha uma missão maior. Tudo. Eu tinha uma missão maior para um probleminha para resolver no Brasil, antes de seguir com o meu sonho. Continuei estudando, continuei cuidando da minha mãe, né? Graças a Deus não ficou sequelas nem nada. Graças a Deus. Continuou na batalha, correndo atrás aí cirurgia, SUS, etc. e tal. Ainda não conseguimos vencer essa batalha, tá próxima, graças a Deus. Mas, por incrível que pareça, exatamente um ano depois, né, por outras decisões, eu voltei com esse sonho, porque já estava bem encaminhado, quase tudo certo para a cirurgia. Nesse mesmo mês, há um ano atrás, né, esse mesmo mês, dia 3 de agosto, desculpa, eu virei a chavinha. Falei, cara, eu preciso me preparar, mas agora eu preciso de uma ajuda profissional para que eu consiga montar minha estratégia, né? Sim. E aí eu encontrei um cara aí, cara. Na verdade, eu encontrei o seu podcast, esse podcast. Que isso? Exatamente. Antes de qualquer coisa, porque assim, antes, falar até papagaio fala, né? Sim. Essa é a minha... E eu vi pessoas dando depoimentos reais, de casos reais, casos de sucesso. E eu, cara, assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, o 39º. Tem alguma ligação aí, né, cara? O 39º, e eu falei, cara, que top. Cara, isso dali me motivou e me mostrou que, tipo, reacendeu a chama daquele sonho que, por alguns motivos, né, a chama estava baixinha, estava pequena, estava ali. Aquilo dali foi cada vídeo, cada depoimento, cada história, cada superação, e eu só marcando. Anotando. Que top. E nesse mesmo mês, ano passado, eu falei, cara, eu vou ser o próximo. Eu vou ser o próximo. Se Deus quiser, eu vou dar meu depoimento. Eu vou fazer de tudo para ser o próximo. Né? Não sabia se ia ter gravação, se não ia ter, quando ia ter, mas a palavra tem poder. E hoje... Tem, cara, tem. Um ano depois, né, a gente tem alguns motivos aí de não ter gravado mais, mas um ano depois... Um ano, cara. A gente tá aqui. Um ano, a gente tá aqui, cara. A gente tá aqui. Mas não demorou tanto assim não, cara. É aquilo que a gente fala. A fome, a chama acendeu. Depois eu assisti todos os podcasts, todos. Você marcou um workshop dia 3, que era o sábado inteiro. Sim. Sábado inteiro. E a gente sentou lá no computador e ficou o dia inteiro. E ali, cara, algumas estratégias, vamos ver quais países contrata, quantas vagas tem abertas na minha profissão, isso e aquilo. Eu comecei a colocar no papel, falei, cara,
Tem. Quando eu vi que o nosso Brasilzão gigante ficou em 10º lugar, em relação a vagas de engenharia Sim. abertas, eu falei, cara, não é possível. Qual que é a probabilidade de eu conseguir uma vaga aqui no meu Brasil, que hoje está muito difícil, infelizmente, estão canibalizando as vagas de engenheiro no Brasil. Acabaram. Analista, paga metade e exige o dobro de inglês fluente, MBA, etc. Infelizmente. Mas, aí eu falei, cara, é possível. Fiz workshop com você. À noite, eu acho que eu fui o primeiro a fechar. Foi eu e o Danilo, né, o meu amigo. A gente fez na época foi o Expert of Site. Eu lembro, eu queria montar algo muito mais prático para a galera que pô, já estava decidida, né, fazer um treinamento de um dia e realmente ver quem estava querendo entrar mais a fundo e ingressar na mentoria. E foi o primeiro teste que a gente fez, cara, de um workshop de um dia. A gente nunca tinha feito aquele workshop. E realmente, as pessoas que entraram naquele workshop, que entraram na mentoria, pô, sangue nos olhos. Galera, quem entrou na mentoria daquele offsite, muita gente progrediu bastante, né, com planejamento de carreira internacional. Mas é tanta coisa que eu tenho para te perguntar ainda, cara. Eu quero que você finalize a jornada e aí eu depois te faço essas perguntas. Mas você entrou na mentoria e o que aconteceu depois que você entrou na mentoria? Fala pro pessoal como foi o processo. Bom, tudo começou dia 3, né, de outubro do ano passado. Cara, na hora que eu tive o primeiro acesso, eu destruí. Eu simplesmente acessei e eu consumi 80% do conteúdo em menos de 3 meses. Então, eu criei o meu planner lá, semanal. Então, tipo, né, solteiro, trabalhando, bastante coisa para fazer. Nas horas vagas, eu falei, cara, segunda é dia de limpar a casa assistindo o War. Beleza. Terça, inglês, né? Então, sempre lá com o meu inglês. Quarta-feira, a gente tinha nossas aulas de Business English. Então, eu montei o meu cronograma nas minhas horas vagas e eu casei com isso, cara. Eu assisti o conteúdo, eu via quais eram meus gaps, eu já sabia quais eram meus gaps. Eu montei um plano para ir estudando para isso, para aquilo. Eu também peguei, apesar de estar 11 anos dentro da empresa automotiva e fazendo muita coisa, meu LinkedIn não tinha nada disso. Ninguém enxergava isso. Nem eu enxergava o tanto que eu fiz, tantos projetos que a gente puxou, tanta redução de custos, tanto isso, tanto aquilo. Então, eu tive aquele tempo de relembrar, de buscar, né, projetos antigos, de alimentar aquilo, de criar meu storytelling, algumas coisas para boas histórias, né, para na hora que eu precisasse usar aquilo, eu conseguisse de uma maneira simples e objetiva passar para o recrutador. E, cara, 3 meses. No final de 3 meses, no finalzinho do ano, eu falei, cara, eu vou fazer um teste de novo, né? Vou fazer um teste, né? Lição de casa está em andamento, não está 100% finalizada, mas assim, né? E aí eu fiz, eu mandei, eu sempre tinha uns dias específicos que eu ia garimpando algumas vagas, porque também eu estava empregado, eu tinha, né? Não precisava ali ficar no desespero. Então, eu ia selecionando algumas vagas durante a semana, e no final de semana eu estudava a fundo as vagas, né, para realmente verificar antes de sair, né, atirando para todo lado. E aí eu tinha selecionado uma vaga, apliquei. No dia seguinte, de manhãzinha, a recrutadora viu. No final da tarde, ela me chamou para entrevista. Uma empresa aqui na Hungria, uma indústria automotiva também, de carros elétricos, chinesa, gigantesca, e me chamou, uma vaga de engenheiro. Eu falei, cara, a primeira, mandei no dia seguinte, eu falei, tá bom. Continuei, né, garimpando, fiz a entrevista, a planta ainda nem existia, vai ser lançada agora em setembro desse ano, né, então eles estavam bem tranquilo, mas no meio do caminho apareceu uma vaga, cara, que era perfeita. Você. Perfeito. Eu falei, cara, não é possível. E tem até uma história engraçada disso, porque é aquilo, né, cara? Às vezes o legal de toda a comunidade, porque todo mundo, a gente se entende dentro da comunidade do War, a gente se entende. A gente tem as nossas, né? Mas quem vê de fora fala, cara, esse cara é louco. Eu ia para os amigos, o que você vai fazer no final de semana? Não, vou estudar umas vagas. Estudar vaga, cara. Internacional, né, cara? Não,
Os caras mandavam internacional. algumas vagas do Brasil, eu ficava com vergonha. Eu falei, cara, como que eu vou, né? Eu falei, cara, obrigado, mas nesse momento eu estou olhando para vagas fora do Brasil. Os caras olhavam assim, tipo, oxe, né? Tipo, eu tinha que falar de um jeito assim para, né? Aí, mas ninguém entendia. Eu respeitava isso, mas nesses 3 meses eu acho que eu tive que me afastar. Eu me isolei um pouco, porque, cara, é outra realidade. Às vezes você vai falar com uma pessoa, a pessoa fala, não, isso é impossível, e acaba sendo coisas negativas que podem ofuscar um pouco aquela chama da motivação diária. E dentro do OR, todo mundo na mesma vibe, comemorando as vitórias e todo mundo E celebrando aquela as parada, né, velho? Eu acho que as pessoas que estão do nosso lado, elas. Eu não acredito que tem uma pessoa que está do nosso lado que quer o nosso mal, sabe? Eu acho que o ser humano muitas vezes age por defesa e até por proteção. Então, assim, pô, eu tinha tanto amigo meu que falava pra mim assim, ó, ô, você tem um emprego muito bom no Brasil, Vini. Olha o empregão que você tem, cara. Você ganha mó dinheiro, você tem 20 e pouco, naquela época, né? Você tem 20 e poucos anos, você vai conseguir um cargo de direção daqui a pouquinho. O que você tá com essas ideias de que realmente você vai para fora do Brasil? Não é possível, cara. É difícil. Né? Aproveita esse momento que você tá vivendo. De uma perspectiva de proteção. Sim. Não é que a pessoa não quer que eu conquiste as coisas. Eu tento, de novo, né? Eu tento colocar essa expectativa em todo mundo que tá do meu lado, que ninguém quer meu mal. Só que assim, às vezes a gente precisa estar dentro de um círculo de pessoas que estão no mesmo momento, sabe? E para mim, essa parada do online, do digital, eu sempre quis usar o digital para unir essas pessoas. Eu queria criar esse microecossistema de pessoas, dos pouquíssimos brasileiros. Vamos falar sério, somos 1% do Brasil. E eu não estou falando isso porque eu me acho especial. Eu estou falando isso porque o brasileiro não fala inglês. Infelizmente, muito brasileiro não teve oportunidade de estudo. Muito brasileiro não teve oportunidade de trabalhar para grandes empresas. A gente é uma porcentagem mínima da população. Então, para a gente pensar que a maioria das pessoas que a gente conhece vão acreditar nisso, não. E sabe por que eles não vão acreditar? Porque eles não estão nesse momento também. Então, criar esse ecossistema para que vocês se conhecessem e para que a gente tivesse um fim comum, pô, é muito mais fácil, cara. É muito mais fácil quando tem alguém ali, você tá vendo a pessoa conquistando, e aí você fala, peraí, tá mesmo? É só fazer, vamos fazer a nossa parte. Então, cara, isso para mim, muita gente fala, o seu programa de mentoria são as aulas, a parte mais importante. Para mim, a comunidade é a parte mais importante. Exatamente. É de vocês se conhecerem e saberem que tem outras pessoas nesse caminho e você ter aquela certeza de que, meu irmão, você vai tomar um e-mail ou um LinkedIn meu todo mês com pelo menos uma pessoa que passou a entrevista internacional. E aquilo vai te relembrar se você não estiver fazendo alguma coisa que é para você fazer. E que nenhuma dessas pessoas que estão no meu programa de mentoria, eu não aceito no meu programa de mentoria, by the way, e tem uma coisa que eu não te contei ainda, que eu vou te contar. Vai fazer 6 meses. Uma moça, não vou falar o nome dela, mas uma moça que se graduou em Harvard, se aplicou para entrar no OR. E ela não passou. Eita. E ela não passou. E eu não tô falando isso, de novo, eu não tô aqui para falar que a moça que estava em Harvard não passou. Eu não posso ajudar ela porque ela não tem o mesmo DNA dos nossos alunos. Exatamente. Que eu falei para ela, você tem uma outra trajetória de vida e de carreira. Se você fez Harvard e você não se empregou logo depois que você fez Harvard, para você retornar ao mercado, a comunidade que eu construí, eu não vou conseguir te auxiliar. Não é só em aula, não é só a gente treinar para uma entrevista, tem algo muito mais profundo que eu não posso te auxiliar. Mas as pessoas que estão no nosso programa, cara, é todo mundo que vem da base. E isso é muito importante. Quando a gente olha para o nosso lado e vê que quem está correndo começou mais ou menos da mesma maneira que a gente. E se eles estão cruzando a linha de chegada, eu também posso cruzar. Exatamente. Isso daí sempre vai lembrando a gente e a gente vai sempre na mesma direção, cara. Porque às vezes, querendo ou não, aquilo que você falou é proteção. Eu tenho até
uma história legal lá do começo, né? Nos momentos mais decisivos da minha vida, sempre fui testado, sabe? E um exemplo de proteção. Eu, na porta da faculdade, né? Não sei se eu compartilhei com você, mas sou bolsista do ProUni. Eu ganhei uma bolsa de 100% do ProUni em engenharia mecânica. E eu fui, cara, sem saber, porque eu falei, cara, vamos lá, né? Vamos estudar, é meu sonho, né? E na porta da faculdade é um exemplo legal, cara, porque assim, meu pai, cara, sempre humilde, eletricista de manutenção, ele, né, eu tenho esse exemplo, eu estava aqui em Berlim, eu falei, cara, se meu pai não tivesse saído da Bahia e ido de ônibus para São Paulo para trabalhar e para estudar, cara, eu não estaria aqui hoje, cara. A coragem que ele teve de sair da terra dele, um lugar, cara, minúsculo, e ir para São Paulo, aquela cidade gigantesca, há anos atrás, é a mesma experiência que eu estou tendo hoje aqui, mas eu estou em Berlim, cara. Então, e tá chegando com um emprego animal para uma mega de uma empresa, porque você teve a oportunidade de estudar. A coragem que meu pai teve, né? Foi um desafio gigantesco, e hoje eu tive que ter essa mesma coragem para vir para cá. Mas voltando para a porta da faculdade lá em 2016, cara, na hora que eu fui para 5 anos de curso, mesmo sendo de graça, uma puta de um desafio. Meu pai, dentro do mundo dele, ele falou, Douglas, você tem certeza que você quer estudar? Aí eu olhei assim e falei, não, pai, ele falou, cara, 5 anos é muito tempo, né? Porque, às vezes, tem um curso lá em São Paulo de instalador de insufilme. É até engraçado, mas é dentro para ele, cara. No mundo dele. No mundo dele. Tem um instalador de insufilme, você faz num sábado, a gente consegue, na garagem de casa, abrir um comércio lá e você já consegue trabalhar semana que vem. 5 anos é muito tempo. Aí eu agradeci, ele falou, pai, eu sei, cara, vai passar rapidinho. Um dia você vai ter orgulho disso daqui. É um esforço que eu vou ter hoje, que lá na frente a gente vai entender. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Ainda vou ser um ótimo engenheiro. Prometi para ele. Na porta da faculdade. Entendeu, cara? E meu maior orgulho, cara, foi quando eu entrei na Toyota. Meu pai foi comigo na integração. Goosebumps all over, man. Sem palavras, cara. Aquela decisão a gente teve na frente da faculdade, aquele bate-papo. Alguns anos depois, a prova estava lá, cara. Estava lá. Os resultados de todo o esforço dos 5 anos lá, trabalhando, estudando, estava lá, cara. Não tem preço. Não tem preço. Né? E hoje, né, a decisão de vir para cá não foi fácil, cara. Não foi fácil. Mas tanto ele quanto minha mãe, eles confiam em mim. Que isso, cara. Então, cara, é o que me motiva. É o que me motiva. Eu acho que nos dias de hoje, cara, hoje eu trabalho com... Assim, eu trabalho com C-level, né, cara? Eu trabalho com CEO. Por favor. Eu trabalho com CEOs, eu trabalho com vice-presidentes de grandes corporações, eu trabalho com muitos europeus que, trilharam esse caminho, que é o caminho padrão, né, de grandes universidades e grandes posições, e eu tenho muito contato íntimo agora, né, a gente vai jantar, todo mundo junto, eu entendo a pessoa que essa galera é. E quando eu olho a trajetória profissional dessas pessoas, mesmo de um cara que virou CEO de uma das grandes empresas aqui, eu tenho contato com o CEO de uma das grandes empresas europeias. Quando ele me conta a história de vida dele, e ele chega no final da história da vida dele, como ele se tornou CEO. Foi meio que assim, uma coisa levou a outra e, me tornei CEO. Uma coisa que a gente tem como brasileiro é o fato da gente vir de um país que sofre pra caramba, que muita gente não tem condição, faz com que a gente acredite que tem algo maior pra gente. Faz com que a gente tenha fé que essa situação pode ser mudada. E são poucas as pessoas, Douglas, são poucas as pessoas que têm a coragem, não de fazer, de sonhar, meu irmão. De colocar ali e falar, cara, como você me falou, você, mesmo sem ter o exemplo dentro de casa, você sonhou em conseguir fazer uma faculdade de engenharia e você
assim, teve a oportunidade, mesmo com o ProUni, né, uma mega de um apoio que você teve, de finalizar essa faculdade. E depois disso, você teve a coragem de sonhar, de, pô, eu posso trabalhar para uma empresa multinacional do Brasil. E aí você foi lá e conquistou. Você teve a oportunidade de sonhar de novo, a coragem de sonhar de novo e falar, pô, existe a possibilidade de eu sair do Brasil. A emoção que você traz na conquista dos seus sonhos, cara, eu tenho certeza, mas assim, absoluta. Isso que a gente nem chegou na frente do podcast, a gente ainda tá no meio do podcast. Que o sentimento que você... O sentimento de vitória que você tem na sua vida, já agora, não amanhã, hoje. É um sentimento de vitória que a maioria das pessoas que eu conheço aqui na Europa, que são CEOs, nunca vão ter. Exatamente. Porque eles não começaram do mesmo lugar que você começou. Eles não viram a discrepância, sabe? Da situação que a gente vive no Brasil, principalmente quem começa da base, de periferia, e que essas pessoas precisam sonhar e precisam ser corajosas para entrar e ir de cabeça e saber que é possível e persistir, cara. Então, quando você me dá esse testemunho, é um orgulho assim absurdo, cara. São histórias como a sua que eu sempre quis trazer para cá. São histórias de herói, cara. São hero journeys de pessoas que precisaram passar por essa adversidade e que a cada conquista elas se tornam cada vez mais confiantes para a próxima conquista. E é isso que faz do brasileiro aqui fora um dos melhores profissionais do mundo. Porque eu não chego no trabalho todo dia porque eu tenho um emprego. Eu chego no trabalho todo dia porque é um sonho que eu conquistei. Eu tive o sonho de chegar, um moleque louco de São Bernardo do Campo, de chegar e falar, cara, um dia eu vou trabalhar num cargo de liderança fora do Brasil. Que é uma coisa impossível, uma coisa que inimaginável para nossa geração. Mas que se tornou possível, cara. E que, por viver esse sonho, hoje a gente está abrindo mais caminho para os próximos que vão chegar, porque o brasileiro que está realizando o sonho aqui, ele é um profissional muito mais comprometido, muito mais grato, muito mais focado do que qualquer outro profissional. Então eu queria falar isso para eu não me esquecer, porque para mim, cara, o seu testemunho agora me arrepiou dos pés à cabeça. Vamos continuar esse processo. Então você conseguiu aplicar. O que mudou no processo depois que você entrou no OR, além da comunidade? Teve alguma coisa que virou para você? Porque tem coisa que eu tive a experiência de você dentro do OR que eu também queria falar. Que foi diferente. Sim. Mas você pode começar. Cara, é aquilo. A preparação, né? Toda essa jornada que eu contei, um pedaço aí da minha trajetória, isso que construiu o profissional Douglas até hoje. Mas o Douglas, ele não tinha essa visão, porque muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, você não consegue enxergar suas conquistas, você não comemora, você não tem um background ali, você não consegue ver tudo que você fez, você não consegue você está sempre se comparando com alguém, mas nunca consigo mesmo, sabe? Para ver o quanto você evoluiu. Então, quando eu comecei a me organizar para tentar tornar isso mais visível para, né, as empresas aqui fora, eu comecei a olhar e falei, cara, eu tenho uma puta de um currículo, cara, eu tenho uma puta de uma trajetória, já fiz coisa pra cacete, eu tenho alguma coisa diferente, cara. Eu tenho alguma coisa diferente, não é possível, né? Eu não sou esse, né, cachorro vira-lata aí que eu imaginava que eu era, né? Não, eu sou um pouquinho melhor, sempre com humildade, cara, eu sou muito tranquilo, muito pés no chão, mas eu comecei a virar aquilo ali, aquela chavinha virou, eu falei, cara, na hora que eu comecei a me organizar, né? O OR foi esse ponto de virada que eu consegui me organizar, verificar quais eram os gaps que ainda faltavam, que não tinham muitos, né? Eu falei, cara, tenho. Preciso organizar isso e testar, né? E foi o que eu fiz. E aí fiz a primeira. Na segunda que eu vi, que eu falei, cara, essa vaga é perfeita, né? Perfeita. E aí eu fiz a lição de casa, eu falei, cara, vou preparar. Eu vou já entrar com uma coisa que você fez que poucas pessoas fazem e que para mim isso... Bom, deixa eu falar exatamente o que é primeiro. Quando alguém entra num programa de mentoria, principalmente quando é um programa de mentoria executivo, meu programa de mentoria não é para qualquer pessoa, é para quem fala inglês, é para quem já tem experiência, eu não estou buscando pessoas para... Eu não posso tornar o Douglas um melhor profissional.
Você já tem que ser muito bom no que você faz e você já tem que ter um internacional em você começar. O começo já tem que tá lá. E normalmente quando alguém ingressa nesse programa de mentoria, por mais que eu tente falar pra galera, ó, pessoal, sejam vulneráveis. Falem o que está acontecendo. Normalmente o pessoal fica muito assim, não vou comentar lá que eu errei, não vou comentar que deu errado. Normalmente o pessoal quer só comentar o que deu certo, né? E você fez uma parada ali dentro que você deixou a comunidade como o seu partner in crime. Não tinha uma pessoa, eram todos. Não, cara, você falou, comunidade, vamos lá. Se eu tô aqui dentro, eu vou falar com vocês. Você fazia posts dentro da nossa comunidade, cara, gigantescos, falando assim, ó, galera, isso que tá acontecendo. Fui chamado para estar em entrevista, a entrevista foi assim, tô com medo, ou deu errado, ou eu vou fazer de novo. Então você colocou um accountability partner na comunidade. Todo mundo estava acompanhando a sua história. Os erros e acertos que você foi fazendo, você foi compartilhando. E eu acho que isso, intrinsecamente para você sabia que você tinha um apoio. Você sabia que você tinha um lugar para você comentar lá e todo post que você fazia, eu comentava embaixo. Sim. Eu dava um direcionamento. Ou outras pessoas comentavam para te direcionar. Então, essa parada de você ter um lugar para chegar, principalmente quando as coisas dão errado. Eu acho que quando a gente está num sonho muito grande assim, é muito fácil quando você se prepara para uma entrevista internacional e você faz a entrevista e você toma um não. É muito fácil você deixar o seu ego entrar no meio e falar, você é o problema. Porque o recrutador não falou a verdade para você. Nenhum recrutador te liga depois da entrevista e fala, olha, deixa eu te dar um feedback detalhado. Ninguém te dá feedback detalhado. E se você pega essa parada e fala, o problema sou eu, separa seu processo. Não por falta de talento, mas por falta de preparo mental, irmão. De você saber que, o problema não é com você. Aconteceu alguma coisa. Então, nesse ponto, é que eu acho que é muito importante você ter esse accountability partner. Sim, cara, e foi decisivo, porque eu podia compartilhar, eu estava, cara, sozinho, aquilo que eu te falei, né? Meu círculo de amizade ali, tinha um ou outro que estava ali comigo, mas, cara, eu estava sozinho. Então, dentro da comunidade, o pessoal motivava, não, vai dar certo, tô torcendo, me fala, e faz isso, faz aquilo, e aquilo ia me motivando, e me mantendo, cara, agora vou fazer melhor, vou fazer desse jeito. As histórias que o pessoal comentava, às vezes eu falava, cara, eu tenho entrevista amanhã, e o que eu faço? E alguém mandava, ó, fiz uma entrevista hoje, foi isso, eu vou, meu Deus, obrigado, cara, está me ouvindo aí em cima. É isso. É isso. Às de vezes era você uma palavra ter certa, um lugar que você menos esperava e que vinha, cara. Sim. E que vinha, sabe? Coisas inacreditáveis, assim, que não tem como explicar, cara. Na véspera da entrevista mais importante da minha vida, uma moça do OR me ligou, cara. Douglas, eu faço terapia, eu sei que você deve estar num momento de estresse extremo. Era num domingo, 10 horas da noite. Eu ela não mora no sabia interior de disso. São Paulo. Eu não lembro o nome dela, cara, para compartilhar aqui. Desculpa, mas eu não lembro. Ela me ligou, eu tô indo para casa. Eu vou chegar 10h30 da noite em casa. Se você quiser, a gente entra online. Eu vou fazer uma sessão totalmente gratuita com você para te deixar calmo para amanhã cedo. Do nada. Do nada, cara. E deu certo. Obrigado. Obrigado. Cara, loucura. Uma coisa que você falou da gente se organizar, né, velho? Da gente saber o que a gente construiu e da gente entender o que é importante para uma entrevista internacional. Para você passar a confiança de que você é a pessoa para a vaga. Você tem alguma coisa que você possa compartilhar? Eu sei que a gente já está aqui há quase uma hora, mas é importante... Alguma coisa importante para você compartilhar para a galera que está nesse processo agora, e eles se consideram, como você se considerava, um excelente profissional que encontrou a vaga, que as vagas estavam alinhadas com o seu perfil, mas o problema de muitas pessoas as vagas estão alinhadas ao perfil delas, que elas mesmas conhecem, mas que não está no papel, que não está refletido no LinkedIn, que não está refletido na maneira que ela consegue expor quem ela realmente é. E você sabe que eu falo muito sobre isso, né, no OR, que é da gente conseguir construir a nossa narrativa como profissional.
e conseguir construir essa narrativa não somente para você, saber passar essa narrativa para fora. Alguma coisa importante que foi para você, cara, nesse seu processo de construção de narrativa e de se sentir pronto para passar ela? Sim, cara, como eu falei, fiquei 10 anos na mesma empresa, né? Tranquilo, zona de conforto. Mas assim, a dica que eu dou, cara, cada conquista celebre, né? O LinkedIn é um lugar para você postar, celebrar ou mostrar aquela conquista profissional, desde que a empresa, com certeza, ela permita você compartilhar aquilo. Então, não espere quando, né, eu brinco, né, a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não tem que esperar a água bater aqui, cara, para você estar ali e falar, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pagar para alguém fazer meu LinkedIn, alguma coisa. Cara, vai colocando, vai ali, vai atualizando, vai mostrando. Aquilo é bom porque, numa dúvida, numa entrevista que você tem amanhã, você pega esse negocinho aqui, ó, que às vezes muita gente usa para outras coisas, você só rola lá para baixo, você tem o seu storytelling contadinho, pronto, todo perfeito. É só relembrar, cara, relembrar e passar isso para quem seja, entendeu? Então, essa é uma dica. Não espere a água bater na bunda ou, né, acima, para que você comece a fazer. Comece hoje, cara. A gente nunca sabe. Isso daqui não é só para buscar emprego, isso e aquilo, para você compartilhar as suas vitórias, as suas conquistas. Use isso como você usa o LinkedIn, o Instagram, o Facebook da vida. Se a gente, né, como profissional, usássemos melhor as redes sociais para coisas boas, a gente, nos momentos certos ali, a gente seria muito mais bem visto profissionalmente falando. Né? Então, sensacional, cara. Mega dica. Torne as coisas naturais. Né? Eu tenho até uma frase sua aí que, no primeiro momento, eu não consegui entender, mas depois na véspera dessa mesma entrevista aí, mais importante da minha vida, eu mandei, não sei se você lembra, eu mandei uma mensagem para você e tal. E você compartilhou lá na comunidade, né? Sim. Cara, já era tarde já, né? Por causa desses horários malucos, os horários da Europa. E você simplesmente mandou. Eu falei, cara, o que eu faço amanhã, cara? Eu já tinha feito tudo, eu estava pronto, eu estava preparado. Mas o que eu faço? Essa era a pergunta mágica, aquela, Douglas, faz isso que dá certo, né? Aí você mandou assim, cara, seja você mesmo e lembre-se que você não está à venda. Só isso. Eu parei, cara, em casa assim, ó, tipo 11 horas da noite, eu falei, cara, agora buguei, agora bugou, agora ferrou. Porque, tipo, eu me preparei, fiz tudo. Cara, o que eu quis dizer com isso? Eu fiquei, juro por Deus, cara, fiquei. Eu olhei, tipo, era 2 horas da manhã, minha entrevista era 5 da manhã e eu não tinha dormido. Eu falei, cara, não entendi, não dá para me ligar pro Vini e perguntar. E aí eu acordei mais cedo nesse dia. Eu tenho até um vídeo, depois eu te mando no particular aí com o vídeo. Me manda sim. Bem legal, um negócio, cara, inacreditável. Amanheci, cara, o sol nascendo, uma paz assim, inacreditável, uma presença de Deus assim, gigantesca. E aí veio o negócio na minha mente, cara. Veio assim, a resposta, né, daquilo que você falou, veio na minha mente e falou, cara, você é um puta de um profissional, você tem seu trabalho, você está empregado, você não é pior do que ninguém, e você tem todos os requisitos que alguém lá do outro lado do mundo está pedindo. Passe isso, não tenha medo, seja você mesmo, seja você, seja o Douglas, sente aqui, ó, do jeito que você está, sorrisão no rosto, e só passa aquilo que você se preparou, não para a entrevista 1 dia, 2 dias antes, mas desde do Senai lá atrás. Só isso. Seja você, conte sua história. Cara, veio assim, ó. Eu falei, cara, entendi. Eu mudei o meu storytelling na hora, 15 minutos antes aí da coisa. Eu montei meu cenário, peguei minha xícara de café, como se eu estivesse conversando com você. Confiança. Sendo você. Seja você. Cara, eu não preciso estar aqui com medo, retraído, com medo. Não, cara, eu sou eu. Eu te mandei minha cover letter, você sabe meu currículo, meu LinkedIn tá lá, perfeito. O que você precisa saber? Eu tenho o melhor emprego na maior montadora do Brasil, eu tenho 24 anos de experiência, eu trabalho, eu amo o meu trabalho, eu não estou desesperado, eu não estou procurando emprego. Eu falei isso para a recrutadora, e eu passei. Eu trabalho, faz 10 anos que eu não faço entrevista, eu não gosto de entrevista, espero que essa seja a última. Eu falei isso para a recrutadora. E ela gostou. Eu falei, cara, então... Sabe que algumas pessoas acham ou podem interpretar o que você está falando como arrogância,
Mas eu quero deixar isso muito claro. Isso eu quero deixar muito, muito claro. Quando eu falei para você, não se venda, e você explicou de uma maneira muito melhor do que a que eu explicaria agora, porque teve intervenções aí que a gente não consegue entender. Mas quando eu olho esse processo da gente encontrar a nossa próxima vaga, da gente encontrar aonde a gente vai conseguir agregar valor, o processo, cara, não é um processo de compra e venda. Não é um juiz, tá ligado? O empregador é um juiz e você tem que fazer o seu caso lá para você ser ou inocente ou culpado. E eu acho que a gente se sente assim, cara. Sim. Normalmente, a visão de uma contratação no Brasil, que é um país altamente competitivo, tudo é difícil no nosso país, remete a esse fato de que todo mundo que vai entrevistar é essa parada aí de inocente, culpado, e o culpado vai embora. Não, cara. Uma entrevista de emprego é uma oportunidade para duas pessoas se conhecerem e verem se vai ter um encaixe. É isso. Simplesmente. Quando uma pessoa está tentando se vender, a outra que está querendo comprar vai entender aquilo. Agora, quando você chega por lá numa entrevista sabendo quem você é, sabendo da sua narrativa, sabendo que já está tudo alinhado, irmão, você já viu a vaga, você tem tudo que você precisa. Ou mesmo que você não tenha tudo, você tenha 60%, 70%, tá tudo bem. Sim. Você chegou lá para uma conversa. Isso. E pode ser que durante essa conversa, você mesmo vai olhar para a vaga e falar: infelizmente, não é para mim. Esse é o poder que eu queria passar para você. Não somente para essa vaga internacional que você conquistou agora, que você está trabalhando numa mega de uma empresa em Berlim, mas para a vida, cara, para a vida profissional que você vai ter. E para a gente sentir que todo próximo passo profissional que a gente der, a gente, primeiramente, tem que escolher. Sim. Tá ligado? E quando a gente escolhe, não necessariamente a gente precisa se vender para ser escolhido. Porque muitas vezes, se não deu match, tá tudo bem também. Valeu, a gente vai pro próximo. E se o brasileiro conseguir, cara, o grande profissional brasileiro, que eu falei, eu não consigo fazer com que você, Douglas, seja o melhor profissional que você possa ser na sua área. Eu não estudei a sua área. Não é minha área, não é meu expertise. Mas o que eu entendo, e acredito firmemente, é que não tem negócio nenhum, irmão. Nenhum. Mesmo com todo esse avanço de inteligência artificial, não tem negócio nenhum em que a contratação de uma pessoa vai ser feita por um robô. Não. A contratação de um ser humano vai ser feita por um ser humano, velho. Enquanto a gente não entender isso, que, olha, é a nossa responsabilidade saber da nossa narrativa, entender o que a gente agrega, entender o valor que a gente vai trazer para uma empresa, entender o que a gente quer da nossa vida, e entender que a gente realmente quer aquela próxima posição. E entender que a gente não precisa se vender para essa posição. Quando a gente entende isso, a vida, uma carreira nacional e internacional fica muito mais leve. Sim. Muito mais leve, porque você comanda a sua própria narrativa, e você comandando a sua própria narrativa, eu tô fazendo isso faz 20 anos, velho. E sempre teve o próximo passo. Sempre teve o próximo passo, porque ninguém tá tentando vender, ninguém tá tentando comprar. Você vai encontrar pessoas que querem trabalhar com você e que você quer trabalhar com elas também. Sim. E quando isso acontece, é um unlock que dá para sua vida, né? Para sua carreira, que hoje eu tô me sentindo feliz só de você ter entendido essa mensagem, cara. Sim. Aí fez bastante diferença, cara, porque eu tava muito medo, cara, é um dia muito importante, eu não posso falhar, não posso falhar, né? O que eu posso fazer, como me comportar diante dessa oportunidade gigantesca na minha vida. Eu tava com medo de, tipo, não existe um padrão. Você pode ser quem você é. Você tem que ser quem você é. Hoje,
semana que vem vai fazer 5 meses que eu tô aqui, trabalhando nessa empresa. Cara, não tem como eu ser um personagem durante 1 hora de entrevista Não. e os próximos 5 meses. Como que você vai manter esse personagem? Seja você, cara. Se gostarem, ótimo. Vocês, né, me contrataram. Eu sou o mesmo Douglas, né? Desde o primeiro dia até hoje. Cara, e esse é o segredo. E isso é assim, o que eu já falei. A coragem de ter vindo para cá, né? Que é assim, a partir do momento que você assina o contrato, é outra história, é outra batalha, uma batalha psicológica, é uma coisa assim que eu nunca passei na minha vida e isso me fortaleceu assim gigantesca, cara. Porque você sabe que você contou a verdade e foi você quem passou na entrevista, não foi ninguém mais. Exatamente. É Eu isso. vim tranquilo, preparado e tranquilo. Eu estou hoje aqui e todo mundo do meu setor, da minha área e de outras áreas gosta do Douglas, que é o Douglas, que é esse cara aqui, cara. Às vezes fala, né? Papai, e vai. E vai, é esse cara, cara, esse cara. Tem uma coisa, tem uma outra frase, cara, que eu falo pra vocês, que tem muita gente que fica muito incomodada, que é a frase de que eu espero que você não passe na sua primeira entrevista internacional. E tem um pessoal que fica muito puto comigo, fala, como assim, Vini? Eu tô me preparando aqui, cara, eu quero passar. Eu falo, cara, eu espero que você não passe pra que você entenda que se uma pessoa te chamou pra primeira entrevista, a segunda também vai. A terceira também vai. Vão ter outras entrevistas. Então não tenta se vender na primeira entrevista só porque alguém te chamou, porque você é a primeira, né? Aquela coisa, meu Deus do céu, talvez nunca mais vai acontecer. Vai acontecer. E de ter a confiança que a segunda, a terceira, a quarta vai acontecer, te mantém de novo grounded para você ser você mesmo e para você ter o poder da decisão se aquilo é o que você realmente quer. Então, cara, animal. Douglas, se eu pudesse, cara, eu ficava querendo mais 1 hora com você. Mas como os nossos podcasts são podcasts mais sucintos, né? Porque a galera não tem tanto tempo para ouvir e a gente gosta de passar uma mensagem direta. Vamos começar, vamos entrar para o finalzinho do podcast, principalmente em algumas perguntas que eu tenho para você da sua jornada, que eu acho que vai ser importante você responder. Beleza. Posso fazer a primeira? Pode. Vamos. Preparado. Na sua jornada, você falou o seguinte, você falou que teve um momento da sua carreira que você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou você faria o intercâmbio, e aí, naquele momento do intercâmbio, surgiu a oportunidade de você, né, voltar a trabalhar na Toyota. E é uma coisa interessante, cara, porque a maioria das pessoas, se já tivesse, cara, passagem comprada, oportunidade internacional lá, eles iriam. Eles iriam no short term, pô, eu vou viver aquilo. Depois de 1 ano eu volto e vou ver que bicho dá. E você não fez isso. Você falou, não, eu vou ficar na Toyota aqui. Por que você tomou essa decisão? Cara, profissionalmente falando, foi bem difícil, né? Porque era um sonho, era, cara, né, ir para fora. Mas por conhecer e pela experiência que eu tive dos 6 meses, né, temporário na Toyota, cara, eu falei, cara, aqui eu vou crescer 1 bilhão de vezes mais do que lá. Né? Aqui, o inglês que eu vou aprender lá, eu continuarei me esforçando e aprendendo, né, no dia a dia, mas a experiência profissional aqui não tem preço. Não tem preço. É isso. Estando e plantando, né, no dia a dia dentro dessa empresa, depois eu vou conseguir ir para qualquer lugar do mundo. Essa visão que eu tive lá. Às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, a gente tem que segurar, a gente tem que esperar para a gente conseguir colher bons frutos lá na frente. Né? É aquilo que você acabou de falar, né? Às vezes a gente pensa só no agora, como viver, não tem, cara, como se fosse o último dia da nossa vida. Não, cara. Se você planejar, se você estruturar tijolinho por tijolinho, na hora que você voltar ao que você for, você vai estar muito melhor. Lembra que eu falei, 1 ano depois dessa decisão dificílima na minha vida, cara, eu fui, mas foi assim, cara, inacreditável, sabe? Eu viajei, eu consegui fazer coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Eu andei de Ferrari em Paris, cara. Paris. Eu falei, cara, se eu tivesse ido, talvez eu estaria estudando, fazendo um trabalho, né, em meio período, para tentar sobreviver naquele ambiente, né? Porque eu era um estudante, eu não era um profissional se eu tivesse ido fazer um intercâmbio.
Eu seria um estudante, meio período, eu poderia trabalhar, mas que tipo de trabalho que eu teria de meio período? Uma indústria automotiva? Não. Talvez eu teria que ir para um restaurante, eu teria que fazer. Legal, mas, cara, eu tive uma visão de tipo, cara, aqui eu vou agregar muito mais profissionalmente e eu vou ter o desafio de praticar o inglês, que não é fácil no Brasil, com a corrida, com o dia corrido que a gente tem, com pouco contato, mesmo tendo contato na Toyota, era pouco, não era muito, não era o suficiente para, né? Era pouco contato, mas tinha minha professora, né, a Vivian, minha amiga, que me ajudou, né, toda semana, ir lá estudando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, deu certo. Na escola da vida, não existe uma matéria que a gente consegue aprender com lógica que se chama uma boa tomada de decisão. Uhum. Não tem essa matéria, cara. Não tem essa matéria na escola. Não tem essa matéria. Só que a gente vê, cara, na vida das pessoas, a vida das pessoas que a gente consegue ver progresso na vida dessas pessoas são pessoas que tomam boas decisões. Então, eu acho que nesse podcast foram tantas pequenas decisões que você foi tomando na sua trajetória que te levaram aonde você está hoje, que eu queria entrar um pouco nisso, né? Vamos sair somente de carreira internacional, porque para mim esse processo decisório é uma das partes mais importantes que a gente tem que aprender como ser humano, né? Para a gente ter uma vida bem vivida. Eu tenho muitos casos de pessoas que eu vejo que são pessoas talentosas, do bem, sabe? Pessoas que têm um potencial tremendo, só que não sabe tomar decisão, cara. Não sabe tomar a decisão certa. Toma a decisão de outras pessoas para tomar decisão. Toma a decisão pensando no agora. Toma a decisão. Eu tenho exemplo disso daí, cara, que assim, tudo isso começou, sabe aonde começou, cara? E como começou? Lá no Senai, meu sonho de virar engenheiro foi quando eu entrei na ThyssenKrupp pela primeira vez, eu vi tudo aquilo, eu falei, cara, quem que faz essas coisas aqui? Engenheiro, beleza. Quando eu terminei o Senai, eu ganhei um prêmio no Senai como melhor aluno. Quando eu fui receber esse prêmio de R$335, R$335, um cheque no banco da Caixa Econômica Federal, tinha que abrir uma conta. Caramba. Não sei porque minha mãe não conseguiu ir comigo, foi o diretor do Senai, eu e o gerente lá da agência da Caixa Econômica Federal. E naquele dia ele falou, cara, parabéns, eu vi que você foi o melhor aluno, cara, que legal, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho um convite para te fazer. Papum, assim, cara. Lá para receber, abrir na conta, ele falou, tô precisando de uma pessoa para trabalhar no banco aqui comigo. Eu tô te fazendo, você acabou de sair agora, né, seu contrato acabou de estágio na ThyssenKrupp, eu tô te fazendo uma proposta de emprego agora. Você aceita vir trabalhar aqui comigo? Eu, o gerente do banco e o diretor do Senai. Sabe o que eu falei com 14 anos de idade? Eu falei, cara, eu agradeço do fundo do meu coração, mas eu vou ser engenheiro, cara. Se eu entrar aqui, eu vou estar mudando a minha profissão. Eu agradeço, mas eu tenho uma longa história pela frente aí. 14 anos. Então, isso que você falou tem total razão, cara. A gente pode fazer tudo, a gente pode fazer, mas se a gente não tomar as decisões, ou talvez ir pelo caminho mais difícil, eu poderia estar lá no banco, cara, no emprego. Eu estava desempregado, tinha acabado de acabar o contrato. Por que eu não aceitei? Porque eu tinha um sonho. Eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Tem alguma fórmula para ajudar as pessoas que sabem? E vamos agora fazer o zoom in. História fantástica, Douglas. Vamos fazer o zoom in em carreira internacional. E eu vou contar outra história. Eu já contei essa história em podcast, mas vou contá-la de novo. Eu tava na época em Budapeste e estava trabalhando para British Telecom, já gerenciando uma grande equipe por lá. E deu um problemão político na empresa naquela época. E nesse problema político, tinha um risco da minha posição ser eliminada. Né, eu já estava com cargo de direção. E meio que como um prêmio de consolação, o presidente da época, ele falou, Vini, eu vou abrir uma posição em Américas, que é uma posição de direção lá. Vai ser baseada em São Paulo. Por que você não vai lá entrevistar? E eu já estava aqui na Europa, eu já estava voando. E eu falei, você quer saber? Vou entrevistar. E aí fui lá, entrevistei, passei. Na época, 2017, o salário era de R$48 mil base, fora todo o resto.
Fora ia ter carro blindado, ia ter apartamento, ia ter... Que naquela época eu tinha, em 2017, 30 anos. Caramba. Não, voando, né? Eu voltei pra cá, eu lembro que eu fiz essa entrevista, aí eu entrei no carro, meus pais me levaram para o aeroporto, e meu pai pilhadão. Nossa, você vai estar aqui perto, você vai voltar, você vai estar aqui perto, velho. Vambora, aceita essa oferta. E aí meu pai foi no banheiro antes de eu entrar na sala de embarque, e ficou só eu e minha mãe. E eu tava numa indecisão, cara. Falei, nossa, cara, mas é Américas, não sei o quê. Minha mãe me olhou, cara, sério, assim, no fundo do meu olho. Ela falou, não aceitar. Eu falei, por que, mãe? Ela falou, porque não é o seu sonho, cara. Você vai fazer o que no Brasil? Você vai voltar pra cá, você vai fazer o que com esse dinheirão? Você quer andar de carro blindado? Você quer ficar em condomínio fechado, cheio de segurança? É isso que você não gosta. Então é muito melhor você fazer um planejamento de longo prazo, mesmo se o seu emprego estiver em risco, para você permanecer onde você está, que é onde você curte, do que você voltar para o Brasil por grana. Não faça isso. Não pega o caminho mais fácil. Exatamente. E essa história eu já contei várias vezes, cara. Eu declinei. Uhum. Eu declinei em 6 meses, eu fui para um emprego que eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava. De novo. Não existe... Eu tive a luz da minha mãe, né, para me guiar nesse momento, mas em relação a grandes decisões que a gente vai tomar na nossa vida, é olhar essa bússola, né? É da gente olhar essa bússola, e principalmente para quem está buscando uma carreira internacional, para mim é olhar a maneira que você... Como que eu falo isso de uma maneira simples? As decisões que a gente toma não é baseado na remuneração que a gente vai receber imediata. Não é na compensação imediata. É olhando como que a gente vai conseguir se preparar pouco a pouco para o que a gente vai receber lá na frente. Então, se você está no Brasil hoje e você escutou essa história do Douglas, você é um engenheiro mecânico ou você trabalha com qualquer outra profissão, e hoje as suas decisões elas vão auxiliar o seu momento presente, mas não o seu momento futuro, é aí que está errado. Exatamente. É aí que tá errado. Você poderia ter aceitado o emprego do banco quando você tinha 14 anos, ia ser maravilhoso pro cara lá, você é um cara de alto potencial, mas você ia estar auxiliando o sonho desse cara do banco, não no seu. Exatamente. Mesma coisa o que eu acabei de falar. Então, cara, a qualidade das nossas decisões, e nesse podcast aqui eu tô trazendo, né, muitos brasileiros aí, muitos heróis brasileiros, que todos vocês, cara, conseguiram tomar uma decisão de longo prazo e não olhar para o agora. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante para todo mundo que está ouvindo. Exatamente. Irmão, vamos para frente. Vamos para frente. Falta só 6 minutos aqui para a gente finalizar. Eu queria voltar um pouco, porque hoje você chegou, cara, você está aí trabalhando numa grande empresa, está em Berlim, está dentro da sua área. Mas se você pudesse voltar e falar com aquele Douglas que tinha começado e voltado nesse sonho de carreira internacional, sabendo o que você sabe hoje, se você tivesse 1 minuto para falar, assim, falar um speech de 1 minuto para aquele Douglas, o que você falaria? Tem uma frase aqui, eu vou até colar, cara. Tem uma frase que eu sempre uso em tudo quanto é lugar aqui. Eu vou dar uma cola aqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Deixa eu só... Cara, na verdade é do nosso eterno Ayrton Senna, né? Cara, eu chegaria para mim e falaria: seja você quem for, seja qual for sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, sempre tenha como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Com certeza, um dia você chega lá. Essa história. Essa história. É isso, cara. É muita força, muita dedicação, muita fé em Deus, sempre, sempre, sempre pedindo e enxergando os detalhes, né, os sinais que ele dá, seja numa decisão, seja num... Cara, sempre. Tudo que você pedir
de alguma maneira, através de alguma pessoa, através de alguma atitude, ele vai te responder e que você tem essa capacidade de enxergar e de tomar as decisões certas, guiado aí no seu sonho, nas decisões, no melhor que ele tem para a gente. Né? Entender quando as mensagens forem negativas também, né? O exemplo que eu dei, que naquele momento não era e que realmente não era o momento, e que seja aceite, não desista e continue sempre lutando e fazendo tudo com muito amor. E um dia a gente chega lá. Com certeza a gente chega lá. Não tenho perguntas adicionais, meritíssimo. Eu acho que demorou para a gente voltar com o nosso podcast. Isso aqui vai ser uma pedrada, eu acho, para todo mundo que está assistindo. Me tornei mentor faz 5 anos, cara. Agora em setembro, no dia 4 de setembro, vai fazer 5 anos da primeira turma que eu abri do ar. E muito do que acontece, eu já falei se não centenas de milhares, velho. Olha, eu já devo ter falado com pelo menos 50 mil pessoas que têm esse sonho. Já me comuniquei com mais de 50 mil pessoas que têm esse sonho. E existe certo padrão nas pessoas que chegam até mim, e o primeiro padrão é o padrão do vitimismo. É o padrão da galera que chega e fala, pô, não, eu não tenho faculdade fora, não, eu não tenho passaporte, não, pô, eu não tive oportunidade disso, daquilo. E quando eu trago uma história como a sua, velho, a possibilidade de um cara que fez ProUni, sabe, que recebeu um conselho, e de novo, cara, eu tô falando isso da maneira mais coração possível, que quando queria ir para uma faculdade de engenharia, recebeu um conselho de coração do pai, fala, pô, não vai, 5 anos não é muito tempo, que não teve essa bússola que muitas pessoas têm, e vê que através do seu esforço, cara, e você teve a coragem de sonhar, a coragem de implementar, e que cada parte desse processo você é grato por ela, e que você celebra não somente com você, cara, você celebra com a sua família, você traz essa alegria, esse esforço, esse mérito de volta para sua família. E se eu pegar aí um histórico dos últimos 10 anos, o quanto você conquistou, eu não tenho ideia de onde você vai chegar, velho. Eu acho que você é um dos heróis da carreira internacional brasileira. Eu acredito que não temos no nosso programa de mentoria uma história igual à sua. Não temos. É uma história única e é uma história que agora vai ecoar para muitos outros brasileiros que não sabem por onde começar. E se você, em menos de um ano, ouviu um dos podcasts e falou, eu vou estar lá também, a única coisa que eu espero no final desse podcast é que mais outra pessoa, só mais um, se a gente conseguir inspirar mais uma pessoa a tomar essa decisão, tanto a minha parte quanto a sua vai ser feita. E eu sou muito, cara, grato por você ter confiado no meu trabalho, por você ter colocado todo esse esforço, sabe, de compartilhar tanto com a nossa comunidade, fortalecer tanto a nossa comunidade, que quem está em dívida com você hoje sou eu. Porque você ter me encontrado, você impactou muita gente dentro da nossa comunidade e você está trazendo agora uma história que vai continuar e que vai permanecer, né, velho? Essa chama da carreira internacional acesa para outras pessoas que não pensavam que era possível, principalmente quem colocava aí muitos empecilhos que não existem. Então, cara, obrigado por confiar na gente, obrigado por confiar em você e ter a coragem de implementar tanta coisa boa. E eu tenho certeza que anualmente eu vou ver seu progresso e eu vou continuar te trazendo aqui para você continuar contando sua história. Amém, cara. Agradeço do fundo do meu coração. Obrigado por ter feito voltar a sonhar, voltar a acreditar que tudo isso daqui seria possível. E é uma outra frase que eu sempre carrego comigo: se a gente não sonhar, as coisas não acontecem. Então, cara, eu falei isso várias vezes com você já e repito, cara. Graças a Deus eu tô aqui, deu certo. E o mínimo que eu posso fazer é tentar compartilhar isso, né? A gente não tá aqui para aparecer, cara, ninguém vive disso. Eu tenho minhas pendências lá, segunda-feira volta tudo, mas, cara, a gente não vive disso. Mas, cara, é um prazer imenso compartilhar isso daqui. E assim como há um ano atrás, eu estava sentado lá em Indaiatuba, lavando louça e assistindo isso daqui,
Que Deus abençoe, que coloque as pessoas certas, que esses links aqui sejam compartilhados e cheguem nas pessoas certas. E que se a gente conseguir motivar alguém a sair da zona de conforto e fazer o básico. Galera, não tem ninguém aqui, não tem ninguém de Harvard, não tem ninguém, não tem QI, não tem nada, cara. Para aquelas pessoas que perguntam, cara, Douglas, quem te indicou? Douglas, me passa o contato do cara que arrumou o trabalho para você. Cara, assista isso daqui, cara. Assista. Faça o básico dia a dia. Né? Dia a dia não tem fórmula mágica. É só fazer pouquinho por dia e ter um objetivo. Só isso. Irmão, thank you so much. Estou aguardando a visita aqui a Amsterdã, tá? Que aconteça ainda nesse ano. E se não acontecer aqui em Amsterdã, provavelmente em outubro ou em novembro, eu vou fazer uma road trip aí para Berlim. Então a gente se encontra sem dúvida. Sem dúvida. Fechou? Belhão? Obrigado, pessoal. Obrigado por acompanhar. A gente está voltando com tudo com o Brazilian Expat Podcast. Na semana que vem, toda semana a gente vai estar com um episódio novo até o comecinho de outubro. Né? A gente já está aí com um line-up de novos convidados. E para mim é assim, uma honra absurda trazer o Douglas como primeiro convidado dessa continuação da nossa segunda temporada. Permaneçam conectados e principalmente não deixe essa chama da sua carreira internacional apagar. É por isso que a gente está aqui. Então, se cuidem por aí. Douglas, abraço, irmão. Se cuida. Obrigado.